Mateus registra nos capítulos 5 a 7 o famoso Sermão da Montanha, palavras registradas no ano de popularidade. Tal sermão também é conhecido como Estatutos do Reino. O sermão foi proferido para todos os seguidores de Jesus, tanto as multidões quanto os discípulos, não apenas os 12, que só foram escolhidos no capítulo 10. As orientações de Jesus não são apenas para seus seguidores, mas para todos. Suas advertências servem para os crentes e os descrentes, assim como para os que pensam ser seus discípulos, mas na verdade não são. Muito bem, muito bem. Então, meus irmãos, conforme nós acabamos de ler, é o sermão que foi proferido pelo Senhor Jesus, tá? E há algumas críticas e alguns pensadores que questionam o seguinte, que o evangelista Mateus, ele compilou todos os ditos, né, todas as palavras, todos os mandamentos, todas as orientações do Senhor Jesus e compilou nesse texto que nós conhecemos como Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Tá? Então é o seguinte, a gente vê, por exemplo, em algumas situações, o evangelista Lucas, ele mencionando algumas situações nas quais o Senhor Jesus, ele menciona esses mesmos ditos, esses mesmos ensinos, ou seja, não que não tenha acontecido exatamente aquilo que a Bíblia está relatando. Houve um momento no qual Jesus juntou um grande grupo de pessoas e começou a proferir a sua mensagem. O que eles questionam é que talvez ele não tenha trazido todo esse conteúdo exatamente naquele mesmo momento, mas no decorrer de todo o seu ministério, ele veio trazendo ensinos, né? E esses ensinos, segundo alguns estudiosos, foram compilados e colocados dentro desse texto que nós conhecemos como Sermão da Montanha. Entretanto, é palavra direta do Senhor Jesus, tá? Então, o Sermão da Montanha é visto por alguns como os estatutos do reino, porque são os mandamentos, são as orientações que o Senhor Jesus traz à sua igreja, aos seus seguidores. Agora, é interessante a gente lembrar que nessa ocasião, Jesus ele não pregava, ele não anunciava apenas aos seus 12 discípulos, porque Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Né? Os 12 discípulos foram escolhidos lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, é que nós vamos encontrar a escolha. Então, Jesus estava falando ali a todos os seus seguidores, tá? Trazendo o que? Orientações que não eram só para os seus seguidores, mas para todos aqueles que o seguiam, para as multidões. E dentro daquelas multidões, nós sabemos que existiam pessoas que seguiam Jesus e pessoas que não seguiam. Então, são advertências que servem para quem? Para crentes e para descrentes. Então, se você quer conhecer a essência daquilo que Jesus Cristo prega, leia, estude, conheça, na profundidade do Sermão da Montanha. Por isso nós vamos nos ater nesses 3 capítulos, o 5, o 6 e o 7, com uma lente um pouco mais próxima, tratando assim com mais profundidade desse conteúdo, porque é um conteúdo que traz muito crescimento e muita edificação para as nossas vidas. Tá bom? Vamos ver se eu consigo continuar passando aqui. Alguém pode ler esse slide para a gente? Eu posso, pastor. Legal. O Evangelho de Mateus é muito didático. Foi dividido em 5 blocos. Primeiro, o Sermão do Monte, capítulo 5 ao 7. Isso? Isso. Segundo, instruções sobre o discipulado, capítulo 10. Terceiro, as parábolas do reino, capítulo 13. Quarto, o relacionamento entre irmãos. E quinto, o juízo final. Mas por quê? Olha só que interessante. Ou seja, quando a gente faz aqui uma avaliação geral do Evangelho de Mateus, a gente percebe que ele é muito didático, ele é muito organizado. Então, ele começa o Evangelho de Mateus falando sobre o quê? Sobre a doutrina, sobre os mandamentos, sobre as orientações do Senhor Jesus. Logo em seguida, ele traz orientações sobre o discipulado. Ou seja, o primeiro passo é você conhecer a essência do Evangelho. O segundo passo é você ser discipulado por Deus para viver de acordo com esse evangelho que você conheceu. Tá? Em seguida, conhecendo em profundidade as parábolas, os ensinamentos, a estratégia de ensino que o Senhor Jesus trazia por meio das parábolas. Quarto, o evangelho de Mateus enfatiza o relacionamento que deve ser saudável entre os irmãos. E quinto, o juízo final. Mas por que que o evangelista ele faz isso? A gente vai discorrer, né, de maneira muito didática aqui hoje. Eu vou, inclusive, já passar os slides para que
alguém possa nos auxiliar ainda na leitura. Lígia, você pode continuar lendo? Posso? Vamos lá. Posso sim. Introdução. Mateus apresenta os ensinos de Jesus, comparando-os ao Pentateuco, Abre aqui para mim. os ensinos de Moisés. Deuteronômio 18, 15 a 19, estava sendo cumprido. Jesus era o profeta prometido. Ao estudarmos o Sermão do Monte, é importante ter visão geral de seu propósito e conteúdo. Ele não apresenta o caminho para a salvação, mas o caminho da vida justa para os súditos do rei, para os que já aceitaram o reino dos céus, já nasceram de novo e permitiram que Jesus reinasse em suas vidas. O Sermão do Monte serve de orientação, padrão de vida e de fé. Muito bem. Olha só que interessante. Para a gente poder compreender, né, a didática que o Senhor Jesus desenvolveu, né, ao escrever o Sermão do Monte, eu vou pedir o Tiago que leia para a gente aqui, Deuteronômio 18, de 15 a 19. Você pode ler para a gente, Tiago? Posso. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, mas, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Amém. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Amém. Irmãos, o que nós encontramos aqui no Sermão do Monte é um cumprimento da profecia de Deuteronômio 18, de 15 a 19. O que Moisés está dizendo? Que Deus suscitaria um profeta no meio dele, no meio dos seus irmãos, semelhante a mim. Um profeta semelhante a Moisés. Nós sabemos que Moisés foi o maior de todos os profetas que Israel conheceu. Então, Jesus, ele era o profeta prometido. Jesus foi aquele que se levantou com o ministério de profeta, rei, sacerdote e juiz. Jesus exerceu esse ministério profético. Então, lembrando, irmãos, que profecia é algo que está relacionado à proclamação da palavra, assim como algo que está também relacionado a algo que está por acontecer. Então, quando você está pregando a palavra, anunciando a palavra, você também está proclamando, está profetizando. Tá? Então, profecia ela tem a ligação da pregação do evangelho. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estou profetizando, estou pregando a palavra. Não é uma profecia relacionada ao que está por vir, mas é uma profecia relacionada à palavra de Deus. Jesus estava anunciando, Jesus estava cumprindo aquilo que o Pentateuco já anunciava. Então, quando Mateus apresenta o ensino de Jesus, ele faz isso comparando o Sermão da Montanha com o Pentateuco. Por isso, ele divide o Evangelho de Mateus em cinco blocos. Assim como o Pentateuco também eram 5 livros, né? Então a gente vê aqui o cumprimento de uma profecia que afirma que Jesus seria o profeta prometido, conforme lemos aqui, ó. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedireis contas. Ou seja, de tudo aquilo que nós ouvimos da parte do profeta do Senhor, no caso, nesse momento aqui no Novo Testamento, o Senhor Jesus exercendo o seu ministério profético, nós prestaremos conta. Ou seja, aí há uma ênfase muito grande no sentido de nós compreendermos que os ensinos que nós aprendemos da parte do Senhor, no Sermão do Monte e em todo o Evangelho, precisam ser levados em consideração. É profecia. Né? Então, o estudo do Sermão do Monte é importante ter uma visão geral do seu propósito e conteúdo. Ele não apresenta o caminho para a salvação. Olha que coisa interessante isso. Se você ler o Sermão do Monte, você não vai ver um conteúdo evangelístico. Não é um conteúdo que vem desafiando as pessoas para serem salvas, mas é um conteúdo que é voltado para aqueles que já conheceram ao Senhor e já foram salvos. Ele apresenta o caminho da vida justa para aqueles que são súditos do rei. Ou seja, é para mim, é para você. Nós que já nascemos de novo, nós que já tivemos uma experiência com Deus, para aqueles que já aceitaram o reino dos céus. Então, o Sermão do Monte é um compêndio de orientações que nos dão padrão
de orientação, de conduta, de vida, de fé e de esperança em Cristo. Amém? Então, vamos lá. Quem pode ler esse outro slide para a gente? Queridos, lembrando que se porventura ficar alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem perguntar, tá? Eu só não estou vendo os irmãos, então abram o microfone e falem, porque com esse probleminha na apresentação não estou conseguindo ver vocês, tá? Alguém pode ler para a gente esse outro slide? O Sermão do Monte contrasta um novo caminho contra o antigo caminho. Foi uma exortação aos judeus e liderança judaica e uma explicação da pregação de João Batista. Arrependei-vos. Jesus traz uma elaboração do espírito da lei contra a letra da lei. Demonstra que não conseguiremos obedecer à lei por nossas forças, dependemos da graça de Deus. Olha que interessante isso, irmãos. Então, quando o evangelista Mateus ele traz o Sermão do Monte, ele está nos trazendo aqui, está nos apresentando as duas alianças. A primeira aliança nós sabemos que foi o Antigo Testamento. A segunda aliança, o Novo Testamento. Então, o Sermão do Monte ele traz um contraste entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E dentro dessa nova visão, dessa nova aliança, né, o que prepondera, o que fica muito visível? É a pregação de João Batista. Jesus, ele dentro do Sermão do Monte, ele dá continuidade àquilo que João Batista tinha iniciado. A gente fala, puxa vida, qual foi o ministério de João Batista? Foi ser o antecessor do Cristo, preparar o caminho do Senhor. Mas se esquece, muitas vezes, de enfatizar a mensagem que João Batista trouxe. E a mensagem dele era, arrependei-vos e crede. Né? Era uma mensagem de arrependimento. Então, Jesus, quando ele vem com o Sermão do Monte, ele vem dando continuidade a essa pregação do arrependei-vos. É necessário que haja arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Quando a gente fala de lei, a gente fica muito ligado, fica muito preso, né, à questão de como os judeus, os religiosos, eles interpretavam a lei. Então, Jesus, quando apresenta o Sermão do Monte, que para muitos são os estatutos, né, do Novo Testamento, os estatutos do reino que o Senhor Jesus veio para inaugurar. Então, Jesus faz o quê? Uma elaboração do espírito da lei contra a letra da lei. A Bíblia diz que o espírito, que a letra mata, e o espírito é quem vivifica. Ou seja, o que acontecia? Os religiosos, os fariseus, os saduceus, né, os partidos judeus, eles interpretavam a lei de maneira completamente literal. Viviam na prática da lei ali de maneira literal, sem olhar para os lados e sem interpretar e compreender a essência da lei. Então, Jesus, ele traz ali no Sermão do Monte uma reinterpretação dessa lei. Então, é muito interessante quando você parar aqui no capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, compreenda que é algo precioso da parte de Deus, que precisa ser levado, lido e estudado com muito cuidado, com muito respeito, para degustar e para se aprofundar. Porque esse texto, irmãos, tem alcançado milhares de pessoas no decorrer da história. Homens cultos, homens ateus, têm se voltado para o Evangelho por meio do estudo aprofundado do Sermão do Monte. Mas algo que essa elaboração que o Senhor Jesus traz e nos apresenta, demonstra, irmãos, que nós nunca conseguiremos ser salvos pela lei. Nenhum religioso foi salvo pela lei, porque todo mundo tropeça na lei. A gente sempre cai num ponto ou em outro, ou em todos, muitas vezes. Entretanto, é o seguinte, a ênfase do Sermão da Montanha nos mostra que nós somos completamente dependentes da graça de Deus. Se não for por graça, nós não alcançaremos a salvação. Por isso o texto é muito firme quando diz a letra mata, se referindo o quê? A lei. Por meio da lei, todo mundo está morto. Ninguém vai alcançar a salvação. A letra mata, mas o Espírito é quem dá a nova vida. Então, se você quiser alcançar o propósito de Deus para a tua vida e cumprir a lei, não a lei literal, conforme nós vamos estudar no decorrer do Sermão do Monte, mas o Espírito, a essência, a profundidade da lei, você só vai conseguir fazer isso por meio do Espírito Santo e pela graça. Amém?
Vou pedir outra pessoa que leia para a gente. Estão me ouvindo? Sim. Eu vou ler, pastor. Legal, Lígia. Me ajuda aí. Vamos lá. Existem algumas interpretações sobre o Sermão do Monte. Desculpa, algumas, viu, querido? Comi um S aí, desculpa. Ah, tá. Existem algumas interpretações sobre o Sermão do Monte. Alguns estudiosos o enxergam como um evangelho social. Compreendem que de suas palavras foram absorvidas na íntegra pela humanidade. O reino de Deus será estabelecido no mundo para a volta de Cristo. E peraí que tá, saiu aqui. Mas a história mostra que, apesar da disseminação do evangelho no mundo, já houveram 2 guerras mundiais, fome, mortes, terrorismo, aflitos, etc. O mundo vai de mal a pior. Amém. Então, aqui, irmãos, antes de nós entrarmos no Sermão da Montanha, eu quero trazer para vocês algumas interpretações de estudiosos, de teólogos que se dedicaram, né, dedicaram a sua vida para a teologia e que tem uma visão interessante que a gente vai discorrer hoje, né, sobre como se enxerga, essas pessoas enxergam o Sermão do Monte. A primeira visão que é apresentada fala sobre um evangelho social. Então, são estudiosos que entendem o seguinte, que se as pessoas no mundo inteiro, se toda a humanidade absorver o Sermão da Montanha por si só, tá? Elas vão ter um encontro com Deus. O reino de Deus vai ser estabelecido no mundo. E aí Jesus Cristo pode voltar. Então, eles compreendem que Jesus vai voltar quando as pessoas absorverem os ensinos do Senhor Jesus, que são ministrados principalmente através do Sermão do Monte, onde tem as doutrinas de Cristo. E aí eles falam sobre o evangelho social, o evangelho no qual as pessoas vão se chegando para Deus, elas vão aceitando ao Senhor por meio do estudo da palavra, do conhecimento, por seguirem os mandamentos, por seguirem as orientações do Senhor Jesus. Só que quando a gente para olhar para a história, a gente percebe o seguinte, o evangelho tem sido pregado, irmãos. Todo o Ocidente já foi alcançado pelo evangelho, né? O cristianismo mudou a história do Ocidente em todos os aspectos possíveis, a nível cultural, a nível social, a nível econômico. O Ocidente foi cristianizado. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que o evangelho social não é capaz de alcançar as pessoas a ponto de elas serem salvas, a ponto, né, de fato receberem a Cristo. Além desse evangelho social, é necessário que haja conversão. O evangelho social, que é a prática das boas obras, é extremamente necessário e importante, porém, é insuficiente para se alcançar a salvação. Mesmo o mundo tendo sido evangelizado, nós sabemos que já houveram 2 grandes guerras e diversas outras grandes guerras. Muitas delas em nome de Cristo, como foram as cruzadas, né? Temos visto aí fome, mortes, terrorismos, conflitos. O que o slide está dizendo é que o mundo vai de mal a pior. E essa é uma triste realidade. Portanto, o evangelho social, ele é incapaz, ele é insuficiente. Ele é necessário, mas é insuficiente para que nós possamos alcançar a salvação. O evangelho precisa ter cruz. O evangelho sem cruz, o evangelho sem arrependimento, o evangelho sem visão de salvação do reino, sem entendimento de quem nós somos, miseráveis, pobres, cegos e nus e completamente dependentes de Deus, é insuficiente. Por mais que venha recheado, né, de boa vontade, de cuidado. Lembrando, irmãos, que nós não podemos desprezar o evangelho social. Precisamos cuidar do social, cuidar do próximo. Mas isso não é suficiente para se alcançar a Cristo. Amém? Alguma dúvida? Vamos lá. A letra B diz assim, alguns estudiosos enxergam o Sermão do Monte como uma elaboração dos 10 mandamentos. Nós já falamos sobre isso. Ou seja, Jesus veio para reinterpretar a lei mosaica e explicá-la corretamente, né? Então é o seguinte, quando você começa a comparar a lei mosaica com o Sermão do Monte, você vai perceber que Jesus ele tá trazendo algumas coisas de lá
e está trazendo uma elaboração. Olha que coisa interessante. Ó. Ele traz uma elaboração dos 10 mandamentos com os seus novos mandamentos. A diferença é que essa reinterpretação não vai para a caducidade da letra, mas ela enfatiza a necessidade de mudança de vida, né, de essência, de coração. Então, não é a caducidade da letra, mas é a essência da lei por meio do Espírito Santo. Né? Só quem pode nos levar a, de fato, cumprir a verdadeira lei, não a lei a lei visceral como um todo, mas a lei da essência é o Espírito Santo. Né? Então, é isso. Alguns enxergam dessa forma, é uma outra visão, de que o Sermão do Monte é uma elaboração dos 10 mandamentos. Eu vou pedir que outra pessoa leia esse slide, letra C, D e E. Quem pode ler para a gente? Eu vou ler. Ela depois. Eu vou pedir que leia a letra C e dê uma paradinha só para a gente fazer o comentário, depois você volta no D e depois do E. Pode ser, Lígia? Ok, é a Michelle. Alguns entendem que o Sermão do Monte é a lei de Jesus. Quem observar seus princípios e cumpri-los se tornará um cristão. Amém. Dá uma seguradinha aí, Michelle. Alguns compreendem que é a lei de Jesus. Tá? Mas é o seguinte, eu pergunto para vocês, será que a gente não cai na mesma situação? Porque é o seguinte, os judeus, eles guardavam a lei mosaica, os 10 mandamentos, o decálogo, né, e viviam ali na caducidade da letra, cumpriam fielmente, né, aqueles princípios. Será que se a gente fizer a mesma coisa com o Sermão do Monte, com a lei de Jesus, também a gente vai alcançar essa salvação? Irmãos, está implícito de que não. Você pode ser obediente e cumprir tudo rigorosamente, plenamente, com o mando figurino. Mas se você não sair da caducidade da letra e não entrar na dimensão do Espírito Santo, na dependência da graça, você não vai conseguir agradar o coração de Deus. Então, observar os princípios é necessário, é indispensável, mas precisamos sair da ênfase literal e entrar no cumprimento da essência da lei. Então, é interessante observar que o Sermão do Monte não é algo completamente literal, mas é algo que nos traz a essência dos mandamentos, dos propósitos, né? E tem muita coisa que a gente ainda vai ver aqui adiante. Eu vou pedir para a Michelle continuar a leitura. Os estudiosos liberais compreendem que Sermão do Monte é a totalidade do Evangelho, ou seja, ele inclui todo o Evangelho. O erro dessa visão está no fato de que o Evangelho só se torna completo quando aceitamos o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus com a intenção de sermos salvos. Eu já mencionei isso para vocês, né? Os estudiosos liberais, aquela linha que veio do racionalismo, tentando adequar, né, a fé cristã à racionalidade, à ciência, eles compreendem que o Sermão do Monte é a totalidade do Evangelho. Então, se você jogar todo o resto fora e ficar só com o Sermão do Monte, é suficiente. Mas há um erro nessa visão, irmãos, porque é aquilo que eu falei para vocês, o Evangelho só se torna completo quando nós aceitamos o sangue vertido na cruz do Calvário. A morte de Jesus. A morte é fundamental, porque a morte pagou o preço pelas nossas vidas. Então, não adianta você viver na prática, cumprir tudo rigorosamente conforme manda a palavra, se você não tem consciência da tua condição de miserável, da tua condição de decadente, da tua condição de alguém que necessita que a morte de Jesus, o sangue dele, possa te lavar. E não fica por aí, porque a morte sem ressurreição também não faz sentido. O apóstolo Paulo disse que se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Tá? Então, é o seguinte, a gente precisa ouvir, né, os pensamentos, as linhas de interpretação e colocá-las diante da cruz. Se não passar pela cruz, não faz sentido. Amém? Pode continuar ali para a gente, por gentileza? Entre os dispensacionalistas, há 2 grupos. Os extremistas, que consideram o Sermão do Monte como destinado apenas aos que serão salvos, ou seja, não é para os nossos dias, mas para a volta de Cristo.
os não extremistas creem que o Sermão do Monte e seus princípios só serão vivenciados no milênio. Olha só que interessante, irmãos. Os teólogos dispensacionalistas da dispensação, né? Inclusive tem muitos dispensacionalistas batistas. Eles acreditam, tem duas linhas, os extremistas e os não extremistas. Os extremistas creem que o Sermão do Monte não é para os nossos dias. Ou seja, aquilo que Jesus exige é algo tão perfeito, é tão aguçado, é tão destilado, é tão puro, a sua essência é tão grande que não serve para esse mundo. Estamos no mundo de pecado, um mundo de maldade. Para esse mundo não dá. É algo tão maravilhoso que está reservado para a volta de Cristo. Olha que coisa. Olha só para você não passar o seu olhar sobre o texto de qualquer maneira, irmãos. É algo destilado, é favo de mel. O Sermão do Monte é como um favo de mel, né? Algo destilado da parte de Deus para as nossas vidas. A ponto de alguns mais extremistas compreenderem que não é para os nossos dias. Outros compreendem que o Sermão do Monte e seus princípios só serão vivenciados no milênio. E aí, como é que a gente fica, né? Qual deles está realmente correto? Será que faz sentido isso? Será que o Sermão do Monte é um texto fechado, né, para os últimos tempos, para o milênio, para quando Jesus voltar? Jesus é o Rei dos Reis. O Evangelho de Mateus... Tá, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar. Eu passei um acima. Meus amados, aqueles mais equilibrados compreendem o seguinte, que o Senhor Jesus, ele quando vem a este mundo, ele vem para... vamos lá, vou seguir a linha de raciocínio para a gente não se perder. O Evangelho de Mateus fala do Rei Jesus que veio dos céus. Assim, o Sermão do Monte é o manifesto e a plataforma do Messias, ao introduzir seu reino celestial aqui na Terra. Nós sabemos que Jesus é o Rei dos Reis. Então, Mateus apresenta Jesus como sendo o Rei eterno que veio para estabelecer o seu reino, para iniciar o seu reino aqui na Terra. Então, como é que a gente compreende isso? Como é que a gente olha para o Sermão do Monte? É algo que está fechado para os últimos dias. Não, irmãos. O Sermão do Monte é um manifesto do Rei. O que é um manifesto? É algo que você apresenta para um público, para um grupo, para uma nação, afirmando qual é o seu plano, o seu projeto de governo. Né? Por exemplo, um candidato, quando ele se apresenta para pedir voto, ele tem que apresentar o seu projeto de governo. O Sermão do Monte é o manifesto, é o projeto de governo do Rei, é a plataforma na qual o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, vem introduzir o seu reino celestial aqui na Terra. Portanto, é para nós. Será que a gente vai conseguir cumprir rigorosamente tudo aquilo que está lá no Sermão do Monte? Muito provavelmente não. Por mais que a gente tente com todas as nossas forças, a gente ainda está no mundo, ainda está em pecado. Existem áreas da nossa vida que precisam de cuidado. Mas temos o Sermão do Monte, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, no Manifesto do Rei, a plataforma que Jesus traz para introduzir o seu reino celestial aqui na Terra. Alguma dúvida, irmãos, até aí? Deixa eu abrir aqui para ver vocês, porque eu não estou vendo. Alguma dúvida até aí? Está muito puxado, está muito complicado. O que eu quero transmitir para vocês aqui é o seguinte, antes de nós entrarmos propriamente no texto, é fazer uma introdução da necessidade, da importância do Sermão do Monte como sendo, né, a base de sustentação da fé cristã, dos ensinos do Senhor Jesus, da introdução do seu reino, né, e a plataforma, digamos assim, de governo que o Rei dos Reis traz sobre a sua igreja. Tá? Que coisa mais chata, gente. Meu Deus. Oi, Francisca, você quer falar, Francisca? Pastor, desculpa, eu chamei a atenção das crianças e estava aqui o microfone aberto. Desculpa. Se preocupa não, tudo bem, fica tranquilo. Vamos dar continuidade aqui, irmãos, vamos lá. Só um minutinho, tentar colocar vocês aqui para que eu possa vê-los. Continuo não vendo vocês. Vocês estão me vendo, né? Vamos lá. Alguém pode ler esse slide para a gente?
Quer que eu leia? Pode Vamos ser, lá. Gabriel. Certamente, esses princípios serão de paradigmas e serão os balizadores das ações humanas no mundo. Muitos entendem que somente no milênio o Sermão do Monte será vivenciado na Índia, o que não nos impede de tê-lo como padrão de vida, como consequência da verdadeira vida cristã. É assim que devemos viver. Após as preliminares mencionadas, analisaremos o conteúdo do Sermão do Monte, porque são palavras do próprio Jesus. Amém, amém. Então, irmãos, assim como nós vimos, alguns pensadores, alguns estudiosos compreendem que o Sermão do Monte é algo tão apurado que não serve para esse tempo, né? Então nós sabemos o seguinte, que eles servem para nós como paradigmas e como balizadores das nossas ações, ou seja, olhando, né, para a doutrina do Senhor Jesus, para os ensinos do Senhor Jesus, nós precisamos aplicar no hoje. É para o hoje que nós precisamos aplicar. Precisamos viver dentro daquilo que nós podemos fazer de melhor. Ainda que a gente não consiga vivenciar na íntegra tudo aquilo que Deus espera e quer de nós. Mas precisamos ter como padrão de vida, né, como consequência de uma vida cristã verdadeira. Ou seja, se nós sabemos qual é o parâmetro que Deus espera de nós e para nós, precisamos nos esforçar para alcançar esse padrão. Levando em consideração, irmãos, que o Sermão do Monte é palavra de Jesus. São palavras diretas do Senhor Jesus. Então, quando a gente lê uma carta paulina, Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo e está escrevendo algumas cartas. Quando nós lemos algumas narrativas do Evangelho, são os evangelistas narrando o que eles viram e o que eles ouviram. Mas quando nós lemos o Sermão do Monte, é palavra de Cristo. Eles estão reproduzindo fielmente aquilo que Jesus falou. Tá bom? Então, é algo realmente muito profundo, muito precioso. Agora, eu quero ler com vocês aqui a primeira parte de Mateus, capítulo 5, versos 1 a 12. Eu vou pedir ao Gabriel que leia o primeiro slide e a Lígia, se possível, para ler o segundo. Pode ser, Lígia? Pode ser, Gabriel? Pode. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Mateus 5 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou com um livro aqui de filosofia que fala sobre um filósofo do século XX chamado Henry Bergson. Ele viveu de 1859 e morreu em 1941. Olha só o que esse filósofo, que era um judeu ateu, depois que teve um encontro, depois que conheceu a Deus, conheceu o Evangelho e se dedicou ao estudo do Sermão da Montanha, olha só o que ele diz sobre o Sermão da Montanha. Ele diz que o Sermão da Montanha é a magna carta ética da humanidade. Está definitivamente contida no Sermão das Bem-aventuranças. Mais adiante, alguém propôs para ele o seguinte, dizendo assim, falou, olha, eu tenho algo melhor do que o Sermão da Montanha para poder te oferecer, para poder te apresentar. Aí ele diz assim, como se o Sermão da Montanha não tivesse dito tudo, como se tudo não estivesse contido nele. O sermão separa a história em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Em outras palavras, irmãos, o que esse filósofo, assim como diversos outros, estão afirmando
é que é o seguinte, no decorrer da história da humanidade, nem antes, nem depois de Jesus, nunca ninguém escreveu algo mais consistente, mais perfeito do que o Sermão da Montanha. Pastor, por que você está se dedicando tanto a falar sobre a importância do Sermão da Montanha? Porque, irmãos, é o ápice da literatura humana. Nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum sociólogo, ninguém, no decorrer da história, escreveu algo tão perfeito e tão profundo quanto o Sermão da Montanha. E essa não é uma concepção minha, é uma concepção de diversos teólogos, de diversos filósofos, homens da ciência, homens das letras, né? Então, temos nas nossas mãos acesso a algo profundo da parte de Deus. Amém? Eu vou tentar, eu quero ser breve, eu quero terminar às 11h30 hoje, tá? E hoje nossa escola bíblica dominical ela foi atípica, né? Porque diante de tantas adversidades que temos enfrentado na vida da igreja, dedicamos meia hora para oração, para ouvir os irmãos, para o pastoreio, para o cuidado, nesse começo de ano que está tão conturbado. Mas quero brevemente tentar aqui trabalhar com vocês alguns princípios, né, que nós encontramos. Estão vendo? Estão vendo os slides? Sim. Legal. Vamos então entrar agora nas bem-aventuranças. Eu quero brevemente compartilhar com vocês algumas reflexões. Vou pedir que alguém leia para a gente esse primeiro slide. A expressão bem-aventurança aparece 9 vezes no Novo e descreve felicidade divina em contraste com felicidade que o mundo oferece. A felicidade do mundo é passageira e insatisfatória, se origina em causas circunstanciais, podem gerar dor e sofrimento nos outros. A bem-aventurança, ou felicidade prometida por Jesus, é alegria permanente, independe das circunstâncias, vem do nosso interior, mas por obra e ação do Espírito de Deus, é fruto do Espírito, Gálatas 5. Bem-aventurado é alguém feliz com a felicidade celeste, mesmo na tristeza, não se entristecer. Muito bem. Então, a palavra bem-aventurado, o termo bem-aventurado do grego é makarios, que significa grande ou comprido, mas também afortunado e feliz. Essa é a tradução literal da palavra bem-aventurado, do termo bem-aventurado, makarios. Então, simplificando, né, essa palavra aparece 9 vezes no texto e descreve, irmãos, a felicidade divina, mas em contraste com a felicidade que o mundo oferece. O mundo traz felicidade? É lógico que traz. Se o mundo não trouxesse felicidade, as pessoas não viviam na prática do pecado. Mas qual é a diferença da felicidade divina e da felicidade do mundo? É que a felicidade divina é perene, é permanente. A felicidade do mundo é passageira. A felicidade do mundo é insatisfatória e muitas vezes ela se origina de quê? De causas circunstanciais. Ela depende da situação. Tá tudo bem, então eu estou feliz. Tá tudo mal, eu estou mal. Eu estou derrotado, eu estou no abismo, eu estou depressivo, não consigo ver alegria em nada, felicidade em nada. Então, a felicidade que o mundo oferece é essa felicidade que depende da situação, né? Sabemos das lutas que os irmãos estão enfrentando. Mas se eu perguntar, você está infeliz? Eu garanto que a maioria vai dizer, não, pastor, não estou infeliz. Porque o Senhor Jesus é a minha alegria. O Senhor Jesus é que proporciona essa alegria que o mundo não conhece. Essa felicidade que independe, né, das causas circunstanciais. Um outro detalhe que a gente precisa levar em consideração é que a felicidade do mundo, ela pode causar ou gerar dor e sofrimento em outras pessoas. Aquela velha frase que a gente está acostumado a ouvir, o importante é ser feliz. Ou seja, não importa o que vai acontecer com os outros. Não importa se meus filhos vão ser infelizes por causa de um divórcio. Não importa se outras pessoas vão sofrer por causa da minha felicidade. O importante é ser feliz. Então é o seguinte, vamos viver hoje, ser feliz hoje, e os mais que assumam, né? Que sofram. Não estou nem aí pelo sofrimento do outro. Eu quero é ser feliz. Então, para nós cristãos, a nossa felicidade também leva em consideração a felicidade dos outros. Porque é uma felicidade que vem de Deus, né? É uma felicidade que independe das circunstâncias, é algo que vem do nosso interior.
né? E, no fundo, nós sabemos que essa felicidade não é das circunstâncias, é algo gerado em nós como fruto do Espírito, que o próprio Espírito Santo proporciona nas nossas vidas. Bem-aventurado é alguém feliz com a felicidade celeste. Mesmo na tristeza, ela não vai se entristecer. Amém? Mas aí é o seguinte, vem uma dúvida, aí eu abro para vocês em relação à felicidade. Você tem experimentado essa satisfação interna? Você reconhece que a verdadeira felicidade independe das circunstâncias? E aí você pode rapidamente, né? Eu acho que a gente não vai poder ir adiante, vai ficar nessa primeira bem-aventurança hoje, que fala sobre felicidade. Será que é possível mesmo, irmãos, a gente ser feliz, mesmo diante da tribulação? A irmã Selene está passando uma fase tão difícil da vida, né? Abrindo mão, né? Abrindo mão do seu conforto, da sua segurança, da sua casa própria, né? Onde ela tinha conforto, tranquilidade. Hoje está precisando se submeter a viver num lar coletivo. Ela tem o seu cantinho ali exclusivo, mas convive com outras pessoas, né? Está sendo cuidado. Mas será que realmente é possível, Selene? Será que é possível, irmãos, a gente, mesmo diante das lutas da vida, ainda ter essa convicção, essa fé inabalável, né? Essa alegria perene dada pelo Espírito Santo? Eu falei bastante, quero ouvir vocês agora, antes de nós encerrarmos. Olha, hoje prestei atenção no que se mandou de manhã. Minha irmã me alertou e eu escutei. Vamos viver um dia de cada vez. Isso me fez eu me sentir mais feliz, porque eu tenho essa ansiedade. Eu estou pensando daqui um mês, daqui 2, o que eu vou deixar para os meus filhos. Eu vivo pensando no futuro e não vivo o presente. Então, hoje eu gostei da palavra e fui alertado pela minha irmã para abrir aquela frase de baixo, abrir para escutar. Vamos viver um dia de cada vez. Eu tenho isso a alertar e agradecer pelo que vocês mandaram. Amém, amém, glória a Deus. É um exercício que todos nós precisamos fazer, né, irmãos? Viver um dia de cada vez. A Bíblia diz assim, basta a cada dia o seu próprio mal. Tá difícil hoje? Creia, amanhã vai melhorar. Ninguém está dizendo que a gente tem que viver sorrindo, feliz por estar sofrendo. A gente vai discorrer sobre isso nas bem-aventuranças. Provavelmente a semana que vem eu consiga terminar, pastor Anderson. Já estou com o material pronto, e aí para não dar trabalho para você também produzir o material, posso concluir essa aula de hoje falando das bem-aventuranças, né? E a gente discorrendo um pouco mais. Mas, irmãos, a nossa alegria, a nossa felicidade, ela precisa vir de Deus. Jesus, ele falou o seguinte, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E temos mesmo, né? Mas, olha, a gente percebe claramente, eu percebo claramente a diferença, sabe, dessa paz de espírito, dessa felicidade, dessa alegria que vem dos céus em momentos como num velório de um cristão e num velório de um não cristão. Irmãos, eu já participei de velórios de pessoas não cristãs que o desespero era tanto que as pessoas tinham vontade de entrar junto do buraco ali, da sepultura, e junto ali com a pessoa que faleceu. Tamanho desespero e angústia daquelas pessoas. Por outro lado, a gente percebe, sabe, no velório de uma pessoa cristã que tem convicção da sua salvação, que sabe que a nossa vida não se limita aos poucos anos de vida que nós temos aqui neste mundo. Aí você vê que essa felicidade, essa alegria, essa paz de espírito, ela prevalece, mesmo diante dos momentos de dor, dos momentos de aflição, dos momentos de morte, de despedida. É aí que nós percebemos, eu pelo menos consigo perceber claramente a diferença entre o verdadeiro cristão e aqueles que não têm compromisso nenhum e não têm a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Então, eu quero concluir essa primeira bem-aventurança dizendo o seguinte, que o desejo do coração de Deus é que nós sejamos felizes, né? E Ele fez tudo necessário para nos proporcionar essa felicidade, pagando o preço por nós na cruz do Calvário, trocando a vida do seu filho pelas nossas vidas. Portanto, seja feliz, né? Que esse termo macário, que representa, que significa felicidade, bem-estar, né?
que significa alguém afortunado, possa se derramar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos?